Migrando para a ciência de dados, the hard way. Nossa. Migrando para a ciência de dados. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora para mais uma live da nossa sequência de lives. Nossa sequência bacana de lives aí. Deixa eu adicionar a turma. Hoje uma live super especial, super especial. Migrando para a ciência de dados. O Rafa aí, beleza, Rafa? Só alegria. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo. É até estranho quando eu chamo, eu não vou falar o seu apelido aqui, nosso amigo Rodrigo. Depois eu conto o apelido dele. Pera lá. Cadê ele aqui? Já te convidei. Vê se aparece aí para você. Agora eu vou convidar. Ué. Talvez, cara, talvez você vai ter que abrir o seu Instagram no celular. Não sei se pelo computador vai funcionar. Vamos testar. Tô chamando a turma aqui, galera. Tô chamando o Rodrigo e vou chamar o Pod Academy, que é o Ralph, que tá lá, que vai fazer aqui com a gente também. Vamos lá, vou fazer de novo aqui. Ah, cara, eu acho que você vai precisar fazer. Eu já mandei o convite para você. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem aí? Eu já mandei o convite. Eu acho que você vai precisar logar do celular. Apareceu para mim que você não pôde entrar. Deixa eu chamar aqui. Tá legal o áudio. O Pod Academy também não consigo te convidar. Não consigo te convidar. Aparece para mim o convite cancelado. Eu acho que você estava me convidando. Vê se não dá para você sair e entrar de novo aí. O Rodrigo, cara, eu preciso que você logue no seu celular. Pega o celular para fazer a live. Pelo computador, eu acho que você vai ter problema. Tá vendo, galera? Essa turma aí, ó. Os caras são cientistas de dados aí, ó, tá com dificuldade para entrar no Instagram. Esses caras são muito nerd. Tá com áudio de quem já está na live. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Fala, Raul. Fala, pessoal. Fala, Bruno. Beleza? Eu estou tentando Beleza? colocar o Rodrigo aqui, mas eu acho. Ele falou para mim que ele estava conectado pelo computador. E eu acho Ah, que pelo entendi. computador ele não vai conseguir. Não vai ser pelo celular mesmo. Só pelo Deixa eu celular. chamar ele de novo. Vamos lá. Convidei de novo. Te convidei de novo. Vê se aparece o convite aí para você. É isso aí, ó. O Rafa falou: ó, PC não vai, não adianta, tem que ser Opa, boa noite, tá vendo aqui as mensagens. Mais um dia, mais uma live, hein? mais uma. Só É para conteúdo de peso aí. galera pensar o seguinte, né, Raul? Ó, você imagina, né? A gente está fazendo live já entregando esse conteúdo top aqui em todas as lives. Mano, na semana Game Changer vai ter código, vai ter o regaço. Nossa, cara, não vou perder por Semana Game nada. Changer vai ter o regaço. Vai Eu ser tô um louco, regaço. Patinho. Nossa, eu tô maluco. Cara, eu tô muito ansioso para participar. Vai ter muito conteúdo massa, viu? Ah, vai ser animal, vai ser animal. Cara, o Rodrigo tá difícil. Rodrigo, qual que é a boa aí, mano? Tenta você me convidar. Senão a galera vai ficar brava com a gente aqui. Cadê o Rodrigo? Deixa eu ver aqui se ele tá falando comigo aqui no WhatsApp. Eu dou um help lá.
Entra pelo celular. Pronto, mandei mensagem aqui para ele. Fala, Lenzi. Fala, Lenzi, Lenzi, Lenzi. Olha que legal, as lives estão muito top, ansioso pela semana. Cara, a semana tá bem bacana. Valeu pela live de domingo, show de bola, galera. Foi massa mesmo, viu? Maravilha. Vamos fazer outra depois, hein, Bruno? Putz, vamos, Tem muito vamos. assunto, né? Não, a gente tem muito assunto, é muito assunto, tem muita coisa para falar. Sim. Nossa. É assim, né? A gente vai ter um 2023, vai ser um negócio muito bacana pra gente, porque a gente vai continuar com as lives, vai ter o curso e vai ter outros cursos, vai ter uma pancada de coisas incríveis. Nossa, agora o Rodrigo entrou de novo, deixa eu chamar ele aqui de novo. Vamos ver. Ô, Rodrigo, entra via Spark ou Python. Chamei você de novo, cara. Ó, o Rafael aqui, saudades, pessoal. Abração para todos da Pod. Saudades também, Rafael. Muito tempo, hein, cara? Olha, Ó o boa. Rodrigo aí. Nossa, aê! Aê, mano! Rapaz, tava olhando no PC, cara, não no celular. Deixa eu mostrar um negócio pra você. Ó, O que eu tô fazendo aqui, né? O cara não sabe mexer no celular, mano. ó, você lembrar dos velhos tempos? Nossa, cara, que da Você hora lembrar isso dos aí. velhos tempos, hein? A gente podia fazer um som aí na festa da Pod ano que vem, aí vocês me convidam aí. Não, nós vamos fazer um som. Qualquer dia a gente vai fazer. A gente podia fazer uma live banda, né? Cheia de lag. Imagina que massa. Aí sim. Eu mudei aqui, ó. Tem a Cara, guitarrinha aqui, ó. Agora uma tô, guitarrinha lá. tô na Nossa, batera. a batera. Você tá num estúdio aí, É, pô. eu tenho Aí aqui, ó. sim, que legal. Que A área da de hora, dados que que me da hora. deu. Hã? A área de dados que me deu. Boa, boa. Essa foi. Cara, galera, você já começou, já Antes eu tinha começou só o banquinho soltando de plástico. diamante. Ó, mas vamos lá. Meu, primeiro de tudo, cara, muito massa você ter topado participar com a gente dessa live aqui, porque você tem muita história para contar, muito conteúdo bacana para compartilhar, que vai motivar muita gente que está ouvindo a gente aqui, cara. Tenho certeza, tenho total Tomara, velho, certeza. tomara. Deixa eu apoiar aqui o celular aqui. Achou um lugar para você pôr aí? Tá meio pro teto, né? Então Tá é o bom. seguinte, Tá. cara, para começar, eu ia te apresentar para a galera, mas, cara, você é o cara que se apresenta, conta aí quem é o Rodrigo. Eu não vou falar seu apelido ainda. O meu nome é Rodrigo, eu tenho 37 anos aí. Bom, sei lá, eu não gosto muito de falar de mim, não, mas basicamente eu sou físico, sou engenheiro mecânico também. Eu já conheço aí o Brunão de longa data, a gente morou junto, era meu veterano, me ensinou pra caramba, inclusive me ensinou a tocar guitarra e tudo mais. Então é um cara já que eu me espelho muito. E, bom, o legal de tudo, assim, resumindo essa história, é que a gente ficou um bom tempo, assim, né, sem se falar e tal, e de repente a gente se cruzou nessa área de dados, né, foi uma coisa meio que depois de vários anos. Mas basicamente eu sou isso, sou um cara tranquilo, adoro uma cervejinha, inclusive sexta-feira eu já tô com a minha folga de aniversário aí, vou lá no bar aí, quem quiser ir, Blue Pub, estaremos lá, né? Mas basicamente eu sempre tento manter esse ar leve, assim, essa tranquilidade, tanto trabalhando quanto com as pessoas. Então, acho que para mim, Tá. acho que esse sou eu, Você assim, bem tranquilo. está muito tímido. Eu vou fazer as perguntas para você responder. Mas antes disso, nem todo mundo É, aqui conhece o Raul também. O Raul está participando de todas as lives, mas Raul, se apresenta aí também para a galera que não participou das outras. Opa, fala galera. Boa noite aí para todo mundo. Tô aqui representando a Pod Academy, tá? Hoje eu sou Head de Growth e Marketing aqui na Power of Data e a gente está com esse novo projeto aí que é a Pod Academy, né? Com o intuito de trazer bastante conteúdo para vocês aí,
tanto nas lives, quanto na Semana Game Changer, quanto no curso que vai ser lançado ainda esse ano, fique ligado. E é isso. Precisando de alguma coisa, manda aí no perfil, segue a gente, compartilha o perfil aí com amigos e pessoas interessadas no tema, que o nosso intuito aqui é compartilhar com vocês muito conteúdo interessante. Aproveitem a live aí. E ó, a ideia dessa live hoje, galera, é para a gente extrair do Rodrigo, para a gente extrair dele esse lance de migração para a área de ciência. Hoje o cara é um cientista de dados fudido. O cara é um puta cientista de dados que trabalha numa puta de uma empresa bacana, que aí a gente vai chegar lá já já. Então eu quero perguntar coisas para ele, para ver qual foi essa jornada que ele fez, porque muita gente vai se identificar com isso. Mas a primeira pergunta de todas é: o que é que você fazia antes de trabalhar com dados? O que você fazia antes? Bom, antes de trabalhar com dados, basicamente eu era acadêmico, né? Trabalhava lá, fazia mestrado em física, era bolsista. Eu acho que isso muita gente passa, quem é dessa área, né? Chega num certo deadline, assim, você fala, cara, e aí? É doutorado? O que eu faço? É sala de aula, né? Concurso, você começa a ver que tá fechando, porque todo mundo que queria ser professor, alguma coisa do tipo, começou a ver as portas fechando, né, para essa área. Eu estava bem nesse meio, já não era muito da minha praia também, tá ali fazendo paper e tal. Então, na verdade, eu não resolvi mudar na área de dados especificamente nesse momento. Na verdade, eu nem sabia que existia essa área naquele momento, né, alguns anos atrás. Já são 6 ou 7 anos, né? Mas eu sabia que onde eu estava não dava. E o medo é aquele, né, cara? Você fala, pô, e aí? Já fiz faculdade, fiz mestrado, posso entrar num doutorado, e aí? Saio, não saio, né? Nesse momento, eu falei, não, cara, eu quero trabalhar em empresa, eu quero, sabe, eu quero virar analista em algum lugar, quero fazer alguma coisa mais técnica mesmo, menos teórica, né? Porque eu era muito teórico. E aí eu comecei a procurar emprego. Comecei a procurar e porta fechada, cara. Física, ninguém queria, né? A empresa, ainda mais ali naquele... Eu morava em Rio Claro, tinha aquele ramo industrial, era muita indústria, ninguém queria saber de físico, né? Só engenheiro e tal. E aí eu fiz uma faculdade, entrei numa faculdade particular lá na época, de engenharia mecânica, né? Porque eu queria completar umas disciplinas lá. Mas o foco era esse, trabalhar em empresas, né? Não necessariamente na área de dados, né? Então era aí que eu me situava. Primeiro, uma primeira reflexão muito boa essa, porque eu acho que muita gente passa por isso, cara, muita gente mesmo. Porque tem um ponto que eu acho, na graduação, até mesmo se não for na faculdade, mas principalmente quem está fazendo graduação, eu não vi, pelo menos na física, e converso com amigos aí da matemática, o Ralf pode depois falar se ele teve essa percepção na engenharia, porque a engenharia está muito perto das empresas, né? Mas na física, cara, nunca entrou um cara, um puto lá na faculdade para virar para nós dar uma palestra. É o curso integral, durante 4 anos, depois 2 de mestrado, depois ela faz doutorado. Você não vê uma pessoa entrar na faculdade e dar uma palestra para te falar onde que você poderia trabalhar. Não, fora do a gente não sabe, a gente só tem duas opções. Ou você é sala de aula, ou é Bolsa FAPESP, ou CNPq, enfim, qualquer uma que esteja disponível. E a galera saindo no tapa atrás disso, né? E muita gente foi embora, né, do país, né? Acho que você foi um tempo também, né? Saiu um pouco e tal. Tem bastante gente que tá morando fora ainda nessa área acadêmica. Mas, cara, eu não me via, cara. Eu era uma tristeza. Eu era, cara, sei lá, parecia que eu li o livro do Dom Casmurro todo dia antes de ir pro laboratório lá. Não queria ir, sabe? Tipo, era tristão, assim. Aí, só que aquela pressão, né? Pô, eu tô falando aqui, mas eu já tinha quase 30 anos. Eu tinha 29 anos, né? Quando eu decidi fazer isso. Então, teoricamente, eu já tinha uma carreira para seguir. Só que aí você parar tudo e falar, cara, se dane, eu vou fazer outra coisa, não é tão simples. Mas é uma decisão que eu acho que, cara, o menor prejuízo é sempre o primeiro, entendeu? Então, você vê que tá no prejuízo, para aí, vai fazer outra coisa, entendeu? Então, ao invés de eu postergar mais isso, eu peguei e falei, cara, vou meter o louco aí mesmo. Aí fiz a engenharia, aí eu consegui entrar na área de... Virei estagiário da Caterpillar, né? Uma empresa de trator, vocês conhecem a CAT, né? Mas eu tentei vários processos seletivos, né? E eu me sentindo muito velho, tal, já, porque eu falava, caramba, mano, 30 anos nas costas, eu ia pro processo seletivo, o pessoal com 20 anos, 21, e eu com 30, e o que você fez, né? Como é que eu ia justificar 9 anos? Academia,
física, enfim, aula, escola, o pessoal não dá valor para isso na indústria, né? Então, foi difícil, mas ajudou, em tese, assim, o mestrado. As pessoas veem o físico como uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, pelo menos. Então, isso eu sempre usei ao meu favor, né, nas entrevistas, né? Mas eu comecei com processos, com engenharia de processos, na verdade, né? Trabalhando na linha de montagem. Aí que eu entrei no mundo de dados, comecei a trabalhar muito com Excel, muito com VBA, né? Então, aí que eu digo que eu não entrei em analytics, eu entrei em dados, né? Mas eu não sabia que eu estava em dados, entende? Eu estava ali trabalhando com Excel, fazendo os primeiros indicadores, criando novos processos, trabalhando com Six Sigma, né? Então, esse foi o meu primeiro contato. E aí, daí para frente, acho que se eu for contar toda a minha história até onde eu estou agora, acho que eu vou ficar uma meia hora falando aqui. Mas vamos esperar as próximas perguntas para continuar. Ronaldo, só para complementar isso, lá na elétrica até acho que tem mais proximidade com a empresa já de partida na graduação, né? Cara, tem sim. Na Universidade Federal, né, onde eu formei, na UFG, tinha muita proximidade com a Ambev, com empresas mais voltadas para a indústria, né? Assim, e falando de engenharia elétrica, a gente tinha muito um guia assim do tipo, você vai formar ou você vai fazer um concurso ou você vai trabalhar com projeto em engenharia numa indústria ou numa construtora. Não tinha nada voltado assim para trabalhar de forma como analista, né, no mercado financeiro, em bancos, etc. Nada disso, zero. Tá vendo? E ainda tinha alguma coisa. Nossa, não tinha nem isso, né? Nossa, era muito bem. Aqui está o seu estágio aqui, ó. Aula de física para ensino médio. Você ela dava aula. Mas a pergunta que eu tenho aqui, eu acho que você já meio falou dela, mas é um ponto crítico, porque quando você está lá, né, você fala, putz, como você falou, tô me sentindo velho aqui, porque a galera tá com 20 e poucos anos, eu já tô com 30, ainda que isso na área de dados não quer dizer nada, né? Até pra galera ficar tranquila quanto a isso. Mas você fica com essa sensação, mas você parou para pensar, tipo, antes de fazer a sua engenharia, depois que você fez a engenharia e foi se aproximou dos dados, você pensou, eu preciso me preparar de alguma forma? Você estruturou algum planinho para se preparar? Ou você foi com a cara e com a coragem mesmo, se jogou e aprendeu dentro da área? Não, eu sempre procurei, quando eu estava procurando vagas, os pré-requisitos. Para mim, isso é a primeira coisa que eu sempre fiz desde o início. Então, assim... Soltou um diamante, né? Eu falo assim, quando alguém fala algo muito importante, eu falo que soltou um diamante. Galera, o Breco acabou de soltar um diamante. O que ele fazia? Fala de novo isso, cara. A galera precisa ouvir isso. Procurar os pré-requisitos, né? Das vagas, o que eu queria. Então, eu queria ser estagiário na época, entrar na área de processo, entrar numa grande indústria, o que eu precisava ter, né? Eu lembro que eu ia riscando as coisas, e uma das coisas que eu nunca tinha era a tal da experiência internacional, né? Que o pessoal saía cedo do país, tinha gente que tinha muita grana e tal, e eu nunca tinha isso, né? Mas mesmo assim eu tentava dar um jeito, contornar quando alguém me fazia alguma pergunta sobre esse tipo de experiência. Não tenho essa experiência, mas tem essa outra, que a grande maioria das pessoas não tem. Então, eu tentava sempre achar uma resposta para aquele requisito que eu não tinha, né? Mas, em geral, por exemplo, a faculdade de engenharia foi isso, né? Cara, eu não tenho esse requisito, ninguém quer físico. Se eu não botar uma coisa que eles querem, ninguém vai olhar para mim, né? E eu acho que isso funciona até hoje no LinkedIn, por exemplo. Cara, é tudo tão automatizado que, se você tá na área, sei lá, você tá na psicologia, quer entrar em dados, cara, não vai ter lá aberto o curso de psicologia, superior em psicologia. Você precisa, pegar os pré-requisitos. Senão, você vai depender de indicação. Não é impossível, mas é mais complicado, né? E aí, cara, aí você começou a trabalhar com dados, né? Ainda não como cientista de dados, até porque você nem sabia que existia esse cargo. Eu nem sabia. Aí você trabalhava próximo, vou dizer assim, você trabalhava próximo dos dados. O que você fazia? O que eram as ferramentas que você usava e o que eram os dados? Basicamente, eu trabalhava com Excel, extraído de sistema, o Access, que era o que a gente mais tinha próximo de banco ali, né? E basicamente era isso que eu tinha. Então eu usava bastante o VBA para fazer automatização, que a gente tinha uma linha de produção lá, então a gente fazia muita... quanto tempo demora cada peça, cada trator, cada parte, né, de montagem. Tinha muita análise e a gente fazia muito isso, fazia muito relatório, muita coisa no Excel mesmo, gráfico e tal. E projetos de melhoria contínua, que a gente fazia muita coisa, né? E medir é uma das coisas que a gente fazia mais, né? Nesses projetos de melhoria contínua. Porque se você não mede, você não gerencia.
Então, a partir daí, já começou a entrar que meio que tudo era dados e fatos, né? Era um jargão, né? Ah, me mostra com dados e fatos, dados e fatos. E aí que... Então, eu acho que é aí que eu entrei na área de dados, mas eu não sabia disso, entendeu? Eu não estava Você assim não pensando em sabia? dados. Você Eu queria, analisava nessa o época, dado, certo? eu analisava, exato. Então, eu estava mesmo me montando para ser um analista, né? Um analista de processos, onde a gente ia basicamente ver o que está acontecendo, como? Com dados, né? E propor mudança, propor melhoria. Era isso que eu queria, que eu estava estudando bastante para fazer, né? Mas, infelizmente, veio a crise longa, mandaram todos os estagiários embora. Então, eu fui um dos afetados, fui mandado embora. Então, fiquei triste naquela época, porque eu gostava bastante de lá, de trabalhar lá. E você sente, né? Você fala, pô, eu trabalhei pra caralho, dei meu sangue, porque, que nem eu falei, eu me sentia o idoso lá, né? Tinha um monte de analista muito mais novo que eu, e eu precisava ser melhor que eles. Eu precisava ser melhor que eles, entendeu? Eu tinha isso dentro de mim, sabe? Então eu me dedicava bastante, né? E mesmo assim fui mandado embora, quer dizer, então eu fiquei chateado pra caralho. Mas, enfim, vida que segue, né? E aí, depois disso, eu fui entrar em área de projetos de TI. Olha só a virada já. Então, eu saí de projetos de melhoria contínua, eu fui tocar projeto de TI, cara, de software, lá na TOTS, na fábrica de software da TOTS. Uma mudança também. Mesma Posso coisa. falar uma coisa, cara? Acho que uma Pode? coisa que eu capturei no seu discurso, que é bom para traduzir para a galera, tem um ponto aí que você não falou a palavra, mas eu acho que está contido no seu discurso. Cara, você se joga de um cargo para outro, de uma área para outra, porque tem uma questão de ser autodidata, né? Tem. Tipo, Sim. ninguém te ensinou a fazer um dashboard no Power BI. Você foi lá e se virou e aprendeu. Ninguém te ensinou Access. Estou É. supondo. Tá? Você foi lá e Uhum. aprendeu. Ah, como é que Sim. conecta o Excel no Access? Como é que conecta você foi lá e se virou É. autodidata? Acho que esse é um ponto para a galera Isso é bem capturar. legal de se falar, cara, porque sempre o que foi me moldando a habilidade técnica foi sempre um problema. Nunca foi. Eu vejo muita gente fazendo analytics assim, o cara ele aprendeu a regressão logística. Aí ele quer aplicar a regressão logística. Ele não tem um problema, ele quer arranjar um problema, entendeu? Eu falo, caramba, que problema que eu tenho aqui que eu posso usar a regressão logística? Regressão logística. Não, cara. Assim não funciona assim, né? Pelo menos eu não vejo assim. Eu vejo assim, cara, eu tenho um problema, eu preciso resolver, sabe? Tá aqui no meu cangote alguém reclamando, faz alguma coisa. E aí, o Power BI ele veio mais para frente para mim, eu já estava, foi depois da TOTS, eu já estava no aeroporto de Guarulhos aqui, no grupo GPS, trabalhava lá no aeroporto, muito legal por sinal. E o Power BI veio disso mesmo que você falou, cara. Eu tinha que medir KPI e lá os KPIs eram assim, segundos, era um negócio assim, maluco. Né, os indicadores eram de minutos, segundos de diferença para você bater ou não, né? Porque tempo de chegada de um ônibus na aeronave, saída, embarque e desembarque de passageiros, era um negócio assim, maluco. E eu lá no Excel, me matando, falei, cara, não dá, não dá. Eu ia apresentar para os caras aquela bagunça, falei, cara, procurei na internet, achei o Power BI, na época ninguém usava Power BI, era uma ferramenta que o pessoal achava complicada. Eu peguei aquilo ali e arrebentei, até que, cara, chegava nas reuniões, a galera com Excel e eu com Power BI, né? Então eu falava, cara, isso trazia um quê de, mano, esse menino tá se esforçando mais, ou tá fazendo um trabalho mais caprichado do que as outras pessoas. E não era necessariamente isso, mas no final era, vai, porque eu realmente queria trazer algo a mais, né? E aí, pô, comecei a mandar os relatórios via celular, pro pessoal ver o que estava acontecendo, quando dava um alerta já chegava, e-mail, que era algo que não tinha, né? Então foi disruptivo, né? Aprendi bastante. E eu sou um pouco assim, tipo, sempre assim. Por exemplo, eu estava estudando, eu me peguei fazendo um curso de React, cara, de front-end. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu pensei, cara, eu estou fazendo tanta coisa que eu preciso, que está no Jupyter Notebook ou num VS Code, que se de repente eu conseguir criar um front-end para a pessoa fazer um backtest, fazer alguma coisa, vai agregar valor, entendeu? Então eu sempre estou pensando em como que eu vou entregar meu trabalho de maneira que as pessoas vejam valor nele. Senão, ele fica encostado, o técnico fica muito encostado, entendeu? É difícil você chegar para um cara e falar assim, ah, olha meu código, mostrar 50 mil linhas de código. O cara tá nem aí para isso, entendeu? Cara, Então, você falou mais um negócio, você falou mais um diamante para a galera, cara. Você falou mais um ponto super importante. Aliás, dois. O primeiro, que eu concordo muito com você, tem uma galera, cara, assim, ó, tem a turma da Deep Learning. Não, eu aprendi Deep Learning. Aí o cara atende a porta da casa dele com Deep Learning.
A É isso vida mesmo. dele virou deep learning. A vida do cara é deep learning. Ele vai casar com uma deep learning. Ele vai ter É isso vai nascer mesmo. uma deep learningzinha. É isso Cara, mesmo. e aí ele quer enfiar um O cara quer problema, né? aplicar o Deep Learning em tudo, né? E aí são pessoas que são orientadas elas se apaixonam pela ferramenta ou pelo techniquez e mergulham num poço que é perigoso. E o outro cara que você falou aí, que é animal, que é a geração de valor, resolver o problema. Pô, o cara tá te falando, né? Não, eu tô com esse, eu queria medir X. Aí o cara vai lá e fala, não, você vai medir X. Cara, Eu queria e medir aí o que aqui, acontece? né, o A resultado. tua Não, mas carreira usa um Deep decola, né? Learning. Não, e assim, isso, galera, ó, isso é um ponto importante, porque, cara, o diferencial que tem numa entrevista, para quem está entrando para a área de dados, seja qual for a vertente de dados, você ter esse discurso, não, eu resolvo o problema. O problema chegou, eu resolvo. Como? Depende do problema. Eu tenho É, ferramentas na minha bagagem para exato. resolver problemas. E Acontece eu muito trago isso. Às valor vezes, para a solução. exato. Então, por exemplo, eu usei muito Power BI, fiquei um ano, inclusive, um ano e meio só no aeroporto com Power BI e tal. E aí eu fui convidado pelo gerente geral que recebia esses BIs, ele mudou de empresa, me fez uma proposta e eu fui, né? Então, então basicamente aí já vi os primeiros frutos, né? De eu criar alguma coisa que o pessoal não sabia. Se eu tivesse ficado esperando o meu chefe vir para mim e falar assim, usa o Power BI ou apresenta desse jeito, não ia rolar. Entendeu? É algo que ele não ia ir atrás. Quem tinha que ir atrás era eu, para apresentar o meu trabalho. Então, ele viu valor naquilo, aí eu consegui uma oportunidade melhor, né? E aí, basicamente, virei um especialista só em Power BI, só trabalhava com Power BI, indicador e KPI. E, bom, é aí que eu entrei realmente, comecei muito com dados, porque eram muitas bases, era uma empresa grande com muitas bases. Só que assim, daquele jeito ainda, rústico, né? Excel, laboratório. Era robozinho para baixar relatório. Sabe aquele PC que ficava um VBA que andava o mouse sozinho? Era isso que a gente tinha, Os cara. dados eram bem organizados? Estava tudo pronto para você trabalhar. Mais ou menos. Não, tá sempre uma porcaria, velho. Tá maluco? Não existe lugar com dado pronto. Não existe. Não Boa. existe. Para trabalhar não existe. Você, ixi, Não. não existe. Mas o negócio era justamente esse, né, cara? Eu gosto disso, na verdade. Quando tem um problema e não sabe resolver e eu começo a caçar coisa para ver como que eu resolvo, para mim é isso que importa, entendeu? Para E mim é isso depois que desse? gera valor, de fato. E depois desse? Porque quando a gente voltou, a gente ficou um tempão sem conversar. Não, a gente não Uhum. brigou, galera. Acho que a gente tava brigado. A gente ficou um tempão sem se ver, né? Aí depois, quando a gente voltou a conversar, você estava numa outra empresa, trabalhando Uhum. com dados. E aí, Isso. qual que era essa? Era a Raizen. Era a Raizen Shell, né? Raizen Shell. Que eu estava trabalhando lá também como especialista de BI, né? Aí Eu era pra trabalhava você fazer dashboards também. dashboard. A gente tinha literalmente telões lá que a gente deixava os dashboards rolando o tempo todo ali para o pessoal olhar e tal. Era bem legal assim ver. Ver meu trabalho todo dia, a hora que eu chegava lá, era bom, não era ruim, não, viu? Sei Agora que eu conecta, gostava, mas vamos conectar. Agora vamos conectar os bora. dois mundos. Até nesse momento, um pouco antes da gente conversar, você não conhecia o nome ciência de dados, não tinha, pelo menos não tinha ouvido falar, Não conhecia. não Não conhecia. conhecia. Aí a gente falou disso, putz, ciência de dados. O que gerou em você quando você viu essa oportunidade? Qual foi a Cara, sensação e aí o que você pensou? Vou para lá. Como é que foi esse plano aí? Cara, foi um pouco mais demorado. O que aconteceu foi o seguinte, não sei se você vai lembrar, mas basicamente a gente conversou e eu vi, né, que você estava falando bastante dessa área, que você já estava no Itaú, né, trabalhando com isso e tal, e eu, caramba, né, mano, deve ser, poxa, machine learning, né, puta negócio maluco, né? E eu lembro que você deu um curso, cara. Eu lembro que você tinha um curso seu de uma semana, que era ciência de dados com a AWS. E eu Aham. peguei, cara, eu pedi pro meu chefe na época um budget para pagar esse curso, né? Fui para São Paulo, fiz o curso com você de uma semana e, cara, dois pontos. Primeiro, eu me senti muito burro, muito burro. Sério, eu me senti um animal na sala de aula. Porque assim, você explicava, eu entendia, mas a hora que eu tentava fazer ali no hotelzinho, em casa, parecia que eu não sabia nada. Sabe quando você aprende um bagulho de matemática e você vai fazer, entendi. Aí você faz o primeiro exercício, não sai, nem da letra A? Eu tava assim, cara. Então, para mim,
era muito difícil, de verdade. Mesmo eu já tendo algum background de matemática, assim, para mim estava realmente muito difícil. Mas eu sempre fui um cara que eu acho que as pessoas, por exemplo, não gostam das coisas porque elas não sabem ou não conhecem, não têm afinidade, né? Com música acontece isso, com matemática, com física, sempre assim. Depois que a pessoa aprende, ela gosta, né? E eu estava com bastante dificuldade. Eu voltei desse curso com uma pulga atrás da orelha do sentido, cara, primeiro, eu vou começar a usar Python nas minhas coisas, porque eu não sabia, nunca tinha usado Python. Então eu comecei a usar o Pandas, mas eu sempre fiquei com aquela coisa de que eu, cara, não sabia. Eu meio que dei uma desencanada, porque eu achei que eu não era capaz, de verdade, né, nesse momento. Depois de 6 ou 7 meses ali mexendo com pandas e tal, mas eu não mexia com ciência de dados ainda. Eu estava mexendo com bastante base de dados, e eu lembro que veio uma oportunidade, né, para trabalhar na engenharia lá com vocês. E eu até relutei bastante, não sei se você lembra na época, porque eu falei, cara, eu acho que. Porque mexeu um pouco comigo aquilo, eu realmente não conseguia, eu achava que eu não era bom naquilo, sabe? Mas na engenharia eu era, sabe? Eu gostava de base de dados, eu conhecia. E aí, quando eu comecei a trabalhar na engenharia e mexer de fato com as bases de dados grandes, é que eu comecei a dar o valor para a ciência de dados. Porque eu falava assim, cara, beleza, eu tô arrumando um monte de dados aqui, o que eu faço com isso? Sabe? Tipo, quem que vai usar isso aqui? Para que serve? Então eu já estava sentindo que eu estava fazendo a farinha, mas não sabia para onde que ia aquela farinha, né? Nos dados. E aí foi quando eu comecei aquele intensivão, cara. Estudava ciência de dados, lia livro no ônibus, voltava, comecei a fazer coisa no Kaggle. Vocês lembram disso, né? Eu era chatão, mandava coisa no WhatsApp lá, pedia ajuda. Fiquei mais ou menos 6 meses assim. E, cara, eu queria sempre deixar claro para todo mundo que eu queria, entendeu? Então, eu acho que todo mundo sabia. Eu estava na engenharia lá, trabalhava com o Rauch na época lá, a gente se divertia pra caramba. Com o Felipe também. Mas eu comecei a falar, não, cara, eu quero dar uso para esses dados. Eu quero usar isso daqui de uma maneira... Porque eu vinha de BI. Então, eu saí de um cara de BI que entregava o valor lá na ponta para um cara que estava no background aqui, né? Criando, fazendo limpeza e tal. Eu falei, não, eu quero usar esse dado, não quero só olhar o passado, eu quero prever o futuro agora, né? Que é isso que a ciência de dados se propunha, né? E eu, caramba, poxa, legal. Comecei a estudar. E a minha ideia era, eu estava trabalhando na engenharia, olhei os requisitos, então o que eu falei? Preencher os pré-requisitos. Comecei a fazer uma pancada de curso na Udemy, R$ 20, R$ 25. Todo dia eu estava fazendo algum curso, todo dia. Não paguei nada caro, mas por que eu não paguei também nada caro, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso de um curso caro. Se você não tem nada na área, porque eu já tinha um background de alguma coisa de dados, eu já tinha um storytelling, né? Mas se você está no zero, talvez realmente os pré-requisitos sejam uma graduação numa área de exatas e um curso em algum lugar que realmente tem um nome, né? Porque o certificado é para as pessoas confiarem em você. Esse é o negócio. Elas não te conhecem, precisam confiar em você, né? Agora, quando você já tem pessoas que confiam em você, ou você já está trabalhando na área, você consegue, você sabe o que está funcionando, fica mais fácil você vender isso numa entrevista, né? Então, são 2 pontos. Quem já está mais ou menos na área, um analista de alguma coisa em alguma empresa, e a pessoa que está chegando, né? Como eu já estava na área, eu sempre queria preencher o pré-requisito e saber fazer as coisas. Então, eu falava com cientista de dados, com o que eles faziam, tentava entender o que eles estavam fazendo, os algoritmos, e assim foi indo, cara. Até que veio a oportunidade. Nesse ponto, só para te interromper aqui, bem nessa hora surge umas dúvidas aí, que é o seguinte, que é que eu quero perguntar, o pessoal sempre me pergunta. Tem 3 partes da ciência de dados que aterrorizam um pouco o pessoal. A primeira, que dá o frio na barriga na galera, é tem resolver que tipo de problema, que é a área de dados, a área de negócio, né? Quais são os problemas que a ciência de dados resolve? O outro, a galera tem medo da matemática. O que eu preciso de matemática? E o outro, a galera tem medo da programação. Você teve medo nesses 3, ou em algum deles, ou foi tranquilo? Cara, a área de negócio para mim sempre foi a mais difícil. Porque as ferramentas é algo que eu podia testar, treinar em casa, entendeu? A matemática também, não é fácil, não é. Eu já estudei, sei lá, toda vez que eu vou apresentar um modelo, por exemplo, eu vou apresentar um gradiente boosting, eu estudo de novo, porque eu não lembro de tudo, tá ligado? E eu já estudei muitas vezes. Mesma coisa com métricas. Vou apresentar um modelo, tem N métricas. Cara, eu estudo de novo. Eu não sei todas de cabeça sempre, entendeu? Então, toda vez antes de eu apresentar, eu estudo, revejo, vejo o que faz sentido levar, o que não faz. Então, a matemática não me assusta por conta disso, porque quando eu tenho dúvida, eu vou lá, sento a bunda na cadeira e tento fazer,
entendeu? Tenta entender. Vai no YouTube, tem um monte de gente explicando de maneira simples. Você não precisa ser um gênio, sabe? Realmente, não ter medo. As pessoas têm medo, não tem medo. Se tiver medo, ferrou. Agora, a parte de negócio, para mim, era mais complicado. Porque aí sou eu falando com pessoas que têm 15, 20 anos numa indústria, cara, tentando mostrar para eles um caminho. Então, isso não é simples. Para mim é o mais difícil, entendeu? Então, o meu primeiro passo foi, quero aprender as ferramentas. O negócio veio quando chegou o problema real. E o problema real, pelo menos que eu encarei, era de inadimplência. E eu falei, pô, fui lá, comprei um livro de machine learning na área de crédito. E comecei a ler, cara. Entendeu? E vi as métricas e tal, mas eu tinha vocês também que me ajudavam pra caramba. Isso é inegável. Tinha templates que vocês usavam. Poxa, eu sempre tive muito aporte de vocês lá, né? Você principalmente, né? Que eu mandava o WhatsApp meia-noite, você respondia lá, né? Então, eu não Eu acho que precisei ter. a gente tem que ter uma rede de relacionamento muito forte, né? Exato. Isso é algo que eu essa levei muito para mim. Oi? Pode falar. Então, assim, para mim eu sempre levo isso. Então, muita gente começou depois de mim, amigo meu que está na área, sempre que eles me perguntam alguma coisa, eu tento ajudar, mesmo que eu não sei, eu entro numa live, numa call com eles, fico ali, entendeu? Então, eu sempre tento devolver isso, entendeu? Que eu tive com vocês. Tanto na engenharia como na ciência, e até hoje eu ainda converso com vocês, mesmo não estando na empresa, e peço auxílio, peço ajuda, ninguém nunca me negou, entendeu? E eu também não nego para ninguém, então acho que essa troca é muito importante. Você não pode querer ser o dono do conhecimento, sabe? Falar, não, tá aqui, ó, meu modelo, my precious. Não é assim que funciona, sabe? Não. Tem gente que pega o algoritmo dele e guarda numa lib. Compartilhar é bom demais, é muito importante. Cara. Exato. Você não pode ter ciúme das coisas que você faz, entendeu? Nessa área, principalmente. Documenta direito. E daí que a próxima pessoa vai ter mais facilidade. É assim que funciona, cara. Entendeu? Então, acho que o medo mais é no negócio mesmo. Na parte do, como é que eu vou convencer um cara que tem 20 anos de empresa disso aqui que eu estou colocando, ele realmente faz sentido, né? Então, é difícil. Você concorda comigo que, tipo, uma coisa que a galera tem que já ir se preparando, geralmente, quem está na área de dados ou quem está querendo entrar para a área de dados, normalmente são pessoas mais introvertidas, mais quietinhas. E se apegam, como você falou, ela tem até ciúme do técnico. Ela se apaixona por uma equação e ela é incapaz de conversar com uma outra pessoa de mente aberta, de coração aberto. Vamos trocar, compartilhar. Então, acho que uma coisa bacana aí no seu discurso, aí está embutido também, é uma boa comunicação. Ouvir, né? Ouvir e falar aquilo que você está tentando traduzir do técnico para que aquela pessoa entenda. Porque ela não sabe o teu tecniquez. Cabe a você explicar para ela no idioma dela, né? Isso deve ter muito isso no negócio. Trazer para o mundo deles, né? E eu acho legal essa parte, porque assim, às vezes eu vi muito assim nas consultorias que a gente dava, né? Às vezes vi um cara que era muito sênior ou especialista, e ele tava com dúvida, e o cara não dava o braço a torcer, não pedia ajuda, sabe? Não falava que não sabia porque não funcionava, tinha vergonha de admitir que não sabia alguma coisa. E, cara, isso nessa área você não pode ter de jeito nenhum. Tá maluco, cara. Cara, o que mais acontece é a gente fazer alguma cagada, a gente esquecer alguma coisa. A gente precisa dos outros, mais do que qualquer outra área, cara. É uma área que muda muito. Vem sei lá, de repente vem um estagiário com uma ideia muito boa e às vezes as pessoas não dão valor porque não querem dar o braço a torcer, sabe? Tipo, então eu acho que assim, não ter preconceito, né? É outro diamante. É o diamante? É outro diamante. Então é isso, cara. Não tem medo de falar que não sabe. Só interrompendo aqui, desculpa aí, o Rodrigo. Não, o Bruno soltou um diamante aí também, hein, galera. O Bruno falou a palavra comunidade. Fiquem ligados que a gente vai ter novidade para vocês aí, hein? Só isso que eu falo. Cara, é muito importante isso, de fato, assim. E é algo que, para mim, depois, assim, foi bem libertador para mim, assim, depois que eu parei. Porque eu também era um pouco assim no começo, sabe? Meio, poxa, eu que fiz o negócio, era um pouco ciumento. Mas eu fui perdendo isso totalmente. Hoje eu sou zero problema com isso, entendeu? E também zero de problema de... O que eu tinha de medo de expor minhas fraquezas quando eu me sentia aquele velhinho diante dos mais novos, hoje eu não tenho mais nem um pouco, entendeu? Eu tô bem mais tranquilo, porque eu acho que hoje eu tenho segurança, entendeu? Para falar do assunto. Porque a gente já faz isso há um tempo, né? Então, cara,
Não saber é muito normal. E então, cara, vamos na paz aí, na tranquilidade, né? Quando E você é de ciência de cabeça dados, aberta e fazer pergunta, né? ciência de dados se aprende errando muito e, cara, você só vai aprender quando o problema for seu. Eu gosto de falar isso, tipo, você não aprende, o Kaggle é legal, mas, cara, quando o problema é seu, quando tá ali, ó, o prazo cutucando sua nuca, ali você entra dentro. Eu tive algo que aconteceu há pouco tempo, né? O Gabriel, o estagiário lá da nossa equipe, ele fez uma apresentação super legal de um produto que a gente estava criando, que a gente está criando lá, inclusive. E a gente estava numa discussão, né? Quem ia apresentar, se era eu ou se era ele, né? E o meu chefe, na ocasião, queria que eu apresentasse. E eu falei para ele, cara, não acho que eu tenho que apresentar. Não porque eu não consigo apresentar, mas por dois motivos. Primeiro, quem fez foi ele. Quem fez a apresentação foi ele, então o que está lá é do jeito que ele quer contar. E terceiro, que eu confio no trabalho dele. Trabalha muito bem, entendeu? Então eu coloquei o meu na reta ali, mas porque eu confio no cara, entendeu? Ele vai fazer um bom trabalho. Ele faria um trabalho melhor que o meu, entendeu? E eu não tive problema em falar isso. Cara, tudo bem que eu sou o especialista, mas ele que fez. Ele com certeza vai entregar melhor do que eu isso daqui. Então acho que a confiança é algo que você tem que ter nas pessoas também. Você não pode querer microgerenciar tudo, é algo que também eu estou soltando agora, estou conseguindo fazer isso, não conseguia. Antes eu olhava até comentário, tá ligado? Agora eu estou conseguindo. Então, cara, é realmente se soltar que se você tiver com pessoas boas, tá tudo certo. Acho que esse é o ponto também. Aí uma dúvida que você já tem, assim, para a galera saber. A gente não é totalmente inocente na parada. A gente tem umas perguntas que a gente discute, que a gente vai fazer e tal, mas o Rodrigo já respondeu quase todas aqui nesse discurso bacana dele. Mas tem um ponto aqui que eu acho que para quem faz essa migração, o perfil técnico. Ele tem dificuldade de se comunicar com quem não é técnico, né? Hoje, como que você, por exemplo, você vai lá e faz um gradient boosting, como você falou, ou um XG boost. Puta, fiz um. Aí você faz, do ponto de vista técnico, você com o seu time, você fala, ô time, fizemos um XG boost, medimos pela área da curva ROC, utilizamos o Precision, matriz de confusão, blá blá blá, técnico pra caramba. Agora, como é que você explica isso pro cara lá de negócio que quer saber, tá bom, quanto de dinheiro eu vou ganhar com isso? Como que você vê isso aí? E, aliás, é importante? Como é que isso funciona na área de ciência de dados? Na verdade, antes de começar qualquer projeto, a gente faz essa análise de viabilidade, né? A gente não olha só se é possível fazer tecnicamente. A gente olha se vai ter fluxo de caixa, se vai ter algum prospect, se vai ter alguma receita. Então, se tem venda, se tem cliente, tudo isso é analisado antes, né? Então, como é que funciona? Quando chega uma demanda para o nosso time, a primeira coisa que a gente faz é analisar isso. São os pilares. Por quê? Porque se isso não for atendido, isso nem vai para a área de projetos. A área de projetos, os executivos não priorizam. E aí aquele produto morre ali mesmo, entendeu? Então, antes da gente sair desenvolvendo, tive uma ideia mirabolante, a gente precisa saber se essa ideia vai dar dinheiro, entendeu? Então, basicamente, é o primeiro passo aí, né? E essa área que eu trabalho no SPC é legal, porque a gente meio que junta a área da engenharia com a área de analíticas. A gente não é da área de modelagem, mas a gente faz modelo. E a gente não é da área de engenharia, mas a gente faz ETL, entendeu? Então, essa área, ela se deu porque o pessoal ia criar, por exemplo, book de variáveis, que, aliás, isso é um ponto muito bom de cursos, né? Os cursos não ensinam a fazer book de variáveis. Eu acabei de fazer um MBA na USP e os caras não ensinam a fazer book de variável, tá? É um negócio que eu falo, cara, o valor tá aí, meu. Não adianta você querer fazer modelo com dado, com informação porcaria, entendeu? Não tem como. É a mesma coisa que, sei lá, cara, não dá, simplesmente não dá. Então, o dado, a informação é muito importante, entende? Então, a nossa área foi criada porque o time de analytics criava toda a parte de script, mas quem implantava era o time de engenharia. E aí ficava essa duplicidade. Então, o nosso time chegou para criar esses books de variáveis também, porque a gente entende para que ele vai servir, a gente entende do negócio, para que a gente vai usar. A gente cria variáveis explicativas para o time de analytics usar nos modelos deles, né? A gente está falando aqui mais de cadastro positivo, né? Energia, telcos e crédito, né? Em geral. Mas tá aí informação, cara. Se a informação não é boa,
Já era. E aí o cara que estava fazendo o ETL, mexendo no ETL, não entendia por que ia usar, lembra? Era eu lá na farinha. E aí porque que eu acho que a especialização dessa área é muito, acaba sendo falha nesse sentido. Ah, eu sou o melhor modeleiro do mundo. Poxa, mas se você não souber entregar isso aí, se você fizer o modelo da NASA aí, que ganhou 10 pontos de KS e não conseguir implantar, cara, o modelo no Jupyter Notebook, ele não tem valor nenhum, tá ligado? Entendeu? E Não aí serve para nada. não serve para nada. Então meio que a gente faz essa ponte, sabe? A gente filtra o que vai dar bom e o que não vai. Porque muita coisa que chega pra gente, a gente sabe que não tem futuro. Dali não vai passar, entendeu? Vai ter problema em algum lugar do pipeline inteiro, que é gigante, né? Então, essa área tá ali no meio. Eu acho que mais empresas deveriam ter esse tipo de área. Porque, cara, realmente estrutura e você consegue, de fato, linkar as coisas. O time de engenharia fica feliz, o time de analytics fica feliz e tá tudo certo, né? Então, acho que Eu book de acho variáveis é um negócio. dois pontos aí. Um primeiro ponto, que só para a turma ter ideia do tamanho da coisa importante que você falou, que são os 3 pilares da ciência de dados, né? Você falou deles, que você está falando, pô, um projeto aqui, eu faço uma análise de viabilidade, e nem a Tanta falando, ó, hoje é a minha dor, não estamos implantando nada. Vou chegar nele também. Hoje, você tem na ciência de dados 3 pilares, né? Você tem o negócio, você tem a computação e você tem a matemática, né? Tudo dentro da Exato. matemática, estatística, álgebra linear, tudo embutido lá. E é como você falou, para a turma ficar relativamente tranquila. A sua dedicação permite que na sua casa você aprenda o suficiente da matemática e o suficiente da programação, da computação, para que você passe numa entrevista, para que dentro da empresa você passe a aprender negócio e aprender sobre o negócio. Só que quando você está aprendendo sobre o negócio, você tem que entender que você custa para a empresa. A sua área gera custos. Você custa, né? Imagina, se o seu salário, por exemplo, o CLT é X, para a empresa é quase 2x o seu custo. Por isso que as empresas vão lá e fazem uma análise. Putz, vou fazer um projeto? Então, vamos ver quanto isso vai trazer de faturamento, né? Ou vai aumentar faturamento ou vai reduzir custos. Então, é nessa hora que você prioriza um negócio para resolver, aí utilizando a computação e a matemática, que você teve tempo para se preparar dentro de casa. E sobre o book de variáveis, que acho que a gente falou do termo, mas aí o pessoal não conhece o que é isso. Verdade, né? Porque, E aí, porque muita gente que assiste a gente aqui são pessoas que são da área da engenharia de dados ou querem migrar para a engenharia de dados. E aí, galera, existe uma pesquisa, não sou eu falando, não somos nós falando, Gartner falando, pesquisa aí no mundo, 70% dos resultados de um projeto, eles são oriundos, eles são devido ao dado bem trabalhado. E a palavra que resume o dado bem trabalhado é o que o Rodrigo falou, book de variável. O book de variável é o conjunto de variáveis explicativa que o seu modelo de machine learning, ou seja ele, qual for, vai utilizar. Então, são aquelas variáveis explicativas. E é difícil pra caramba fazer isso. Por isso que existe uma área inteira de engenharia de dados, cuidando para que o dado possa ser estruturado dessa forma. Se não fizer isso, vira um pântano. É aquele lake que vira um pântano, ninguém consegue usar. Não, e tem a questão também da volumetria, né? Os cursos, eles ensinam o pessoal, às vezes, bases prontas, falam que é base do mercado. Mentira, cara. Eu nunca peguei nenhuma base dessas de curso no mercado. Nunca. Mesmo atendendo uma pancada de consultoria aí, mais as empresas que eu trabalhei, nunca é assim. Nunca é daquele jeito. E aí você entra, por exemplo... bonitinho. Que bonitinho, cara. Nunca é. E aí, se você ficar... Eu acho que se você for uma pessoa que você é... Não, eu sou cientista de dados, eu não vou fazer TL... Cara, você tem que estar numa empresa muito grande, porque você se irrita, cara. Porque se você ficar esperando outra pessoa fazer, você não trabalha, velho. Entendeu? Então, cara, tem que saber um pouquinho mesmo, tem que resolver seu problema. Você não pode ficar travado. Ah, não, porque dando desculpa, cara. Eu não gosto de desculpa. Só se não puder mesmo. Ah, não é impossível, beleza. Mas se for possível, cara, você não vai ficar travado porque alguém não quer fazer um ETL para você. Entendeu? As bases que a gente vê no mercado, elas são transacionais e gigantescas. Eu estou falando de bilhões de linhas. É por isso que aquela máxima do, né? Eu sei que o pessoal, muita gente não é da área, não vai entender, mas não faça ETL em pandas. É uma máxima, porque não funciona. Entendeu? Não funciona, cara. Ou do Tidyverse. Nossa, cara, quanta gente vinha lá... Deixa eu tangibilizar para a galera, porque acho que todo mundo que está vendo a gente aqui conhece o Excel. Todo mundo conhece o Excel. Agora, fala um número para mim. Cara, fala um número assim, ó. Qual foi a maior, não precisa ser a maior, mas assim, uma das que te
se assustou com o número de linhas que a sua tabela tinha, para eu fazer uma analogia para a galera no Excel. Que número é esse? Oh, me ouviu aí? Alô? Eu? É? Ah, Que pensei que você número? estava perguntando para a galera do chat. Não, para você. Que número? A Cara, maior tabela que você que, trabalhou. que eu trabalhei no Excel? Ah, Não, não, 800 não, mil não, linhas. não. No Excel não. No Excel não. No maior banco Ah, de que eu já dados. trabalhei? É. Vixe, 20 bilhões de linhas, até mais, eu Com acho. B, com B de bola. Hã? Bilhões, bilhões. Isso, Algumas galera. são quantas? Ouve esse número. 20 mil planilhas Excel. Não, olha isso, galera. Ouve esse número. Ó. Imagina o seu Excel com 20 B de bola. 20 bilhões de linhas. Imagina um negócio, por isso que precisa entender de engenharia de dados. E aí eu vou responder uma pergunta do Edson. O Edson falou assim, Bruno, a Power of Data Academy vai ensinar todos os itens que o Rodrigo está falando? Exatamente, senão não funciona. Por isso, essa esteira que a gente está conversando aqui, se você não souber todos esses pilares, não funciona, cara, não adianta. Se você não souber o processo de engenharia de dados para criar um indicador, o seu lake vira pântano, o cientista de dados fica puto e vai embora. Não vai ter como ele trabalhar. Se você não tiver quem saiba traduzir o problema de negócio para um cientista resolver aquele problema, seja ele mesmo traduzindo, também não adianta ter o dado. Se depois que fez tudo, você não conseguir colocar o modelo em produção, não vai servir para nada todo o trabalho que foi feito, só gastou dinheiro. Então, sim, a gente precisa estudar e ensinar todos esses pilares que a gente está conversando aqui. Eu vou falar para a galera agora, vou aproveitar para ler os comentários e para a galera fazer perguntas. Galera, façam. Vocês estão vendo que o nosso amigo Rodrigo aqui, o cara é uma mina de ouro. Então façam perguntas, bora extrair essa informação. Tem duas perguntas aqui para eu já ler para vocês. Um é, o Edson perguntou que ano o Rodrigo entrou na ciência de dados. Que ano eu entrei na ciência de dados, cara? Deixa eu ver aqui no LinkedIn, peraí. Esse é desapegado. Eu não lembro exatamente, cara. Vamos pensar em checkpoint. Cara, vamos pensar assim, ó. Você se formou em 2007, 2008? Por aí, não foi? Eu formei em 2000 Ixi, velho, não sei, cara. Não, eu formei mais tarde, cara. Foi um ano depois de mim ou dois, não foi? Foi 2011, eu acho que eu formei. Não, eu formei em 2011, cara. Tá. Então, assim, os checkpoints, só para a galera entender o tempo que você está nessa jornada, né? Por isso você tem tamanho e experiência também. Que eu entrei, eu tô com 37 anos, eu entrei estagiário com 29 para 30. Mas na área de ciência de dados, eu já tô aí há uns 4 anos, eu acho. Na área de ciência, de engenharia barra ciência, né? Contando engenharia ciência, 4. Você pegou a cadeia toda aí. Você já trabalhou na engenharia de dados, já trabalhou na ciência de dados, já implantou o modelo, então você pegou a cadeia esteira inteira. Já BI pra caramba. Estamos contando um monte de coisa em produção agora, estamos mexendo com Shell Script, né? Com scheduler de job, né? Tudo isso a gente está fazendo. API, integração do sistema, faz tudo um pouco. Mas é porque essa é a ideia da área. Se a gente não souber falar, meter o dedo em cada lugar, ou pelo menos perguntar, a gente pode trabalhar num negócio que não vai gerar valor nenhum, entendeu? E não é maldade, é falta de conhecimento. E eu não digo um conhecimento absurdo, é só um conhecimento prático mesmo. Ah, isso eu já vi funcionar, isso eu não vi funcionar. Será que isso funciona? Se pergunta, testa antes, né? Eu já participei de projetos em empresas que a gente começou a fazer o produto, né? E eu falava, cara, isso não vai funcionar, a volumetria de dados, no vamos ver, vai capotar. E ninguém me ouvia. E o que aconteceu? 6 meses de projeto, capotou, não funcionou. Por que não funcionou? Porque não olhou o dado. Quer dizer, você fazer um projeto lá no Pandas, lá, com 100 mil linhas, até 20 milhões de linhas, muita gente utiliza, dá, de boa. E aí depois você pegar uma base transacional de 20 bi, mesmo que você criar um book grande com 3 mil variáveis, não vai rodar no Pandas, entendeu? Aí você vai ter que fazer de um monte de jeito. Enfim, então, assim, é muito legal seguir o seu perfil, porque você fala o que precisa aprender. Não tem segredo, você precisa aprender SQL, você precisa aprender Python, você precisa aprender PySpark SQL. Eu gosto do PySpark porque tem coisa que é mais fácil até do que o SQL, mas você não tem que se prender a isso.
Você vai usar eventualmente, algum problema que você tem, vai no Stack Overflow, você acha o código. Então, SQL, Python, né? O PySpark você vai usar eventualmente. E, basicamente, é isso que você tem que saber para começar, né? Cara, E só preencher os pré-requisitos, né? um comentário aqui em cima do que você falou, Rodrigo. Antes de fazer o curso com o Bruno, eu tinha essa sensação que eu tinha que gastar ali uns 3, 4, 5 anos estudando engenharia e ciência de dados para poder atuar na área. Né? E assim, eu vi algumas pessoas que já estavam na área, que eu conhecia, que passaram ali, sei lá, desde a época da universidade ali na engenharia, passaram pelo mestrado, doutorado, aprendendo isso. Falei, nossa, o caminho é muito longo. Depois que eu fiz uma semana de curso com o Bruno, né, não vou também simplificar o negócio, né? Não é uma semana que você vai se tornar um cientista de dados. Mas você enxerga o caminho ali, tipo, exatamente daquilo que você precisa para você atuar no mercado, e aí você se aprofunda naquilo. É isso, cara. Aí a gente vira simplificador, né? Você vira uma pessoa que você, cara, eu vou te mostrar um caminho aqui. Existe um caminho. Você não precisa ficar 10 anos para você se tornar cientista de dados. Exato, né? É por isso que quando o pessoal pergunta onde, depende de onde você tá, né, cara? Onde você tá? O que você faz? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu sou na área da saúde. Tem área de analytics na área da saúde e você já sabe o negócio, que para mim é o mais difícil, entendeu? Então você já tem meio caminho andado conhecendo do negócio. Comigo foi o contrário, eu conheci o técnico, depois eu conheci o negócio. Mas se você já está numa área, já é um analista, cara, você já mexe com dados, você já era da área de dados. Falta o analytics, sabe? Falta coragem só. Entendeu? Falta coragem e dedicação. É isso. Dedicação, Dedicação é um negócio que tem que ter, não adianta. O Lenzi fez um comentário aqui, eu vou aproveitar para ler agora. Galera, presença ilustre do nosso amigo Lenzi aqui também. Lenzi é um dos professores lá do ITA. Então, presença muito bacana aqui, representando o mundo acadêmico. E que ele falou para nós aqui, um comentário com atraso. Como foi posto anteriormente, a comunicação é de extrema importância. Na academia sofremos muito com isso. Tecnicalidade é tudo, mas saber comunicar é essencial. Não adianta, cara. O cara que se comunica bem, o cara que manja a parte técnica e traduz, se comunica, esse cara decola, ele explode. Aí, o Rodrigo tá aí de exemplo. O cara é muito sucesso. Eu tô melhorando nisso. Eu às vezes, eu me pego muitas vezes conversando e ainda usando muito técnico, porque eu acho que é muito simples, mas eu vejo que aquilo é algo que eu tô fazendo o dia inteiro, não é o que as pessoas fazem. Então isso também é algo que eu tô trabalhando para tentar fazer essa tradução realmente e levar para quem não é técnico o que importa, né? Essa é a ideia. Mas e agora eu vou te fazer pergunta pra galera aqui, cara. Vou te fazer pergunta. O Felipe mandou, qual o seu maior desafio atualmente pensando em dados? O maior, de hoje. Cara, para mim, os maiores desafios são de integração, na verdade. Bases muito grandes, que a gente precisa rodar modelo em tempo real, então a gente precisa fazer uma escoragem muito rápida. Então, para mim, os maiores problemas são de performance atualmente. Então, muitas vezes o produto, ele tem uma ideia muito boa, só que se você demorar 5 segundos numa API, cara, seu produto ele morre, entendeu? Ninguém espera 5 segundos. Mas 5 segundos é pouco. Não é, cara. Né? Então, a gente precisa estar criando muitas maneiras diferentes de tratar. Então, para mim, essa parte de integração de sistemas é a mais crítica que tem, entendeu? E mexer bastante na cloud. Então, eu já não estou nem muito mais preocupado em como eu vou fazer um book de variáveis, nem com a volumetria de dados, porque a gente já trabalhou bastante com isso, já se ferrou muito, então tá funcionando as coisas, ainda bem. Mas a parte de integração, cara, para mim, é o mais difícil. Então, assim, é o frio na se você não precisa se preocupar com esses ops da vida, tá tudo certo. Mas se você precisa se preocupar, rapaz... Para mim é o mais difícil. Quando você resolve o problema na íntegra, você tem que fazer a integração sistêmica, aí a bicho pega, mano. Integração sistêmica, API... Aí puxa o gancho para a turma, né? Olha o quanto importante é, mesmo que você não vai ser o especialista da área, mas você saber que existe uma infraestrutura suportando o seu trabalho, existe um sistema, e ali você está processando seus dados na nuvem. Então, um ponto importante para a turma. Galera, não adianta, não é se... preciso saber nuvem. Cara, se você souber, é um puta de um diferencial. E daqui a pouco vai ser pré-requisito também. Então, vale a pena. Não é saber absurdamente, né, cara? É saber meia dúzia de serviço lá. O que eu utilizo lá é o S3, o EMR, o Atina. Basicamente, Lambda. Uso uma Lambda de vez em quando.
Pronto. É claro, tem os outros serviços que a gente não mexe nunca, né? Cognito, essas coisas aí de cloud em si, de role e tal, que aí é realmente arquiteto de cloud, porque aí, cara, aí você tem que ser um Superman também, né? Mas usar os serviços é legal e não é difícil, entende? Então, é muito mais fácil do que o Python que você já aprendeu, o algoritmo que você já estudou, as métricas que você teve que apresentar, PPT que você fez para apresentar um produto, é bem mais fácil a cloud. Então, não ter medo mesmo. Faz um curso lá na Udemy, eu fiz um monte. Fiz de GCP, fiz de Azure, R$ 20 lá na Udemy, lá. Não sei se é Udemy, Udemy, enfim. Mas não pensa que o curso... às vezes, cara, é isso que você precisa, entendeu? Tô com um problema. Vai lá, estuda, compra um curso. Vai lá, se joga, né? Resolve. Vai lá e... mais uma. O que é mais importante para um cientista de dados? Crescer na área de crédito. Aí aqui, Daniel, só fazer você focou no crédito, né? Mas aí poderia expandir, né? Poderia ser jurimetria, poderia ser qualquer área, né? Então, crescer na área de crédito, focar mais no conceito de negócio ou focar na técnica? Ah, boa. Então, foco no negócio ou foco na técnica para crescer? Para crescer, cara... Oi? Ele perguntou para você, né? O que você faria? Foca no... Aliás, o que você aconselha ele, né? Se ele deveria investir agora em aprender mais técnicas de machine learning ou de ciência de dados, ou tentar aprender mais negócios? Cara, se você já está empregado na sua empresa, você tem que pensar em como vai apresentar algo que você faça com isso. O problema que você resolve, no final das contas, que vai te dar um holofote, né? Você não vai... Se você ficar fazendo experimentos no trabalho, você não vai gerar valor. Você precisa realmente tentar resolver um problema que você tem hoje de uma maneira diferente. É isso que vai fazer o pessoal olhar e falar assim, caramba, pô, legal, ele não usou o Excel, ele usou o Power BI, legal, ele não usou ali sei lá, uma regressão logística, ele usou um algoritmo de Isolation Forest, por exemplo, um algoritmo novo, né? O time de negócio não vai ligar muito pro algoritmo, na verdade. O negócio é que se você ficar perdendo tempo com algoritmo, hiperparâmetro, essas coisas, é isso que vai ser, uma perda de tempo. Na real, se você fizer um modelo de machine learning com uma default, com um parâmetro default, você rodou ele lá e ele não se mostrar promissor, você tem que buscar o dado, você não tem que ficar insistindo em algoritmo, entendeu? O algoritmo não vai te salvar. O algoritmo não importa qual algoritmo, ele não vai te salvar nunca. É sempre a informação que salva, como você entrega isso para o algoritmo, né? Então, para mim, o foco é na entrega. O foco é sempre no negócio. Qual o problema que você está resolvendo? Ninguém vai querer olhar o seu Jupyter Notebook, entendeu? Então, o negócio, para mim, é o melhor. Se você está entrando na área, ninguém vai te cobrar o negócio. Mas se você já é da área, já é um analista, cara, mostra que você é bom naquilo, no negócio mesmo. Acho que aí está o maior valor. Se você de uma empresa grande que tem vários negócios, você pode ir lá e colar nas pessoas. Senta, chama o cara para tomar um café, né? Vai lá e cola neles. Acontece bastante de você fazer alguma coisa em uma área e alguém de outra área te procurar porque é algo que ele nunca viu, né, e queria implementar na área dele. Isso faz você ter uma visão, aí você consegue mudar, trocar de área, fazer um job rotation, tem bastante coisa que dá. Mas eu sempre acho que o foco é na entrega realmente. O que você está entregando de valor, né? O algoritmo, matemática em si é legal para você resolver o problema, mas isso é o que você faz no back-end, sabe? Não vai te dar um holofote. Ninguém vai falar, nossa, que legal aquele modelo de... Até fala, mas no final das contas ninguém liga, na verdade, entendeu? O pessoal quer saber o que isso vai me entregar. Você vai me dar dinheiro? Vai vender? Né? Meu cliente vai ficar feliz com isso? Né? O que esse modelo vai entregar? Né? Eu acho que é isso. Então, para mim, sempre focar no resultado final, não importa se é modelo. Se você fizer uma regra de 3 boa, vai valer mais do que um deep learning. Muito bem. Porque no final do dia eu sempre falo de 3 coisas: aumento de faturamento, redução de custos e melhorar a qualidade de vida. Cara, se uma dessas 3 coisas não estão sendo impactadas, você está fazendo merda. Não é? Você abandona o projeto. A questão de custo que você tinha comentado... Tem mais pergunta? Eu ia falar da questão... É que hoje, trabalhando na cloud, também tem muito disso, né? Que você sempre tem que pensar no custo. Então, hoje, quando eu rodo um job, um book gigante, eu sei quanto custa rodar aquele job. Quando eu vou fazer eu ia falar um backtest, eu sei que está muito técnico, né? Mas quando a gente vai entregar essas informações, né? Também tem um custo na cloud de processamento de dados, né? E esse custo, a gente
sempre tem que estar monitorando para ver se é viável o negócio. Porque é a mesma coisa. Manter a informação, mas a informação não te devolver dinheiro, o famoso delta cifrão, abandona. Abandona. Mais uma dúvida, então. Ó. A diferença entre analista de dados e cientista de dados, qual a sua opinião? Do analista para o cientista? Até que, assim, se você olhar em empresas, tem. Mas às vezes não tem. Então é meio bagunçado, tá, o que eu vou falar. Mas basicamente, existem analistas de dados que tem aquela visão mais virada para o BI, mais virada para a parte de relatórios. Ele não está preocupado em prever o futuro, fazer analytics, né? Ele não está preocupado com isso, né? E aí se intitula essa pessoa de analista de dados. É um cara que está mais ali junto do negócio também, está entregando relatório diário, está mexendo com KPI, né? Está mexendo com indicadores. Mas ele não está necessariamente preocupado em fazer um forecast ou necessariamente fazendo modelos de machine learning, tá? E aí, mas tem muitas empresas que eles contratam analista. E eu vejo bastante isso, e o cara tá ali fazendo modelo, ele é um cientista, ele só não está contratado como cientista. Então é bem... Cara, olha o que a vaga tá pedindo, para você saber. Porque às vezes a vaga tá como analista e você olha o requisito e fala, caramba, isso é um cientista que faz, vou entrar. Porque depois do seu primeiro emprego, é o storytelling que importa. É como que você vai mostrar para o seu próximo empregador se você sabe ou não. E ele não vai se importar se na sua carteira tá cientista de dados, analista de BI, ele não tá cagando. Ele vai saber, cara, você sabe fazer? Entendeu? Aí você venceu a barreira do requisito, que e agora eu tenho experiência na área. Entendeu? Conta a sua história, fala, eu sei fazer isso, já fiz isso. Aí o cara vai falar, pô, legal, isso é o que o cientista de dados faz. Pronto, acabou. Pronto. Então, acho que é isso, cara. Boa. Aí o cara contou muito boa aqui, ó. Essa aqui ele foi pro técnico aqui, voltando pro técnico. Olha, essa aqui eu já vi acontecer várias vezes. Tinha um job no trabalho que levava 2 horas para rodar no Databricks. Tudo em SQL. Mudamos para PySpark, passou a rodar em 20 minutos. Aí. Esse tipo de problema é legal. Porque usar a ferramenta certa para a coisa certa. Mas eu não julgo quem fez os primeiros, porque quem fez o primeiro só queria resolver o problema, fazer dar certo, funciona, entendeu? E aí depois, cara, os próximos vieram e falaram, não, a gente precisa melhorar. Então, normalmente as primeiras soluções, elas são mais... Como é que eu posso dizer? São piores, né? Não performáticas, né? Exato. A gente só quer que rode, só quer que funcione, né? E depois a gente vai melhorando. Então, essa parte de melhoria contínua acontece também nos dados, né? Mas no início, sempre o importante é funcionar. Cara, quando eu trabalhava... Na prática é assim, atrás, eu trabalhava com SAS e Teradata. Há um tempo atrás. E assim, no SAS, quando a gente ia colocar um modelo para treinar ou fazer algum ETL, porque muito do ETL a gente fazia no SAS também. Cara, a gente colocava na sexta-feira à noite para rodar, rezando para terminar na segunda-feira, e geralmente não tinha terminado na segunda-feira. E quando migrou isso para rodar em PySpark, Spark, cara, coisas que levavam tipo 12 horas, 15 horas, passou a rodar em tipo 20 minutos. É muito surreal. Aí pra galera quando eu fiz o projeto lá fiz em Pandas, né? Na época eu não conhecia, né? Fiz em Pandas o projeto e na hora de que eu fui aplicar o negócio, dava tipo dias, assim, 15 dias para rodar o negócio. Aí eu tive que abandonar. Por isso que eu falo pra galera. Galera, é o seguinte, você vai fazer ciência de dados e engenharia de dados, tem gente que briga comigo, mas minha opinião é o seguinte, engenharia de dados é Spark, é PySpark. Ciência de dados é amostra, você não tem que ficar fazendo ciência de dados com base de 1 bilhão de linha. Os caras querem botar 20 milhões na amostra. Aí é o mesmo que pegar o livro de estatística e jogar no lixo, né? Não, é engenharia de dados. Engenheiro de dados, vai lá pro Spark, pro PySpark. Você gosta de Scala? Vai pro Scala. Ciência de dados, cara, vai pro Python. Faz uma amostra lá, coloca, sei lá, 800 mil linhas, tá bom. Menos até. Eu falei 800 mil porque é um número que eu sei que funciona de boa. 1 milhão, até 1 milhão o pessoal gosta, mas se você fizer com 500 mil, não vai mudar muito, não vai mudar quase nada. Então, realmente, trabalhar com a amostra é um negócio também. Mas, um ponto que é legal também, que também deve ser feito no PySpark, na minha opinião, é a tal da seleção de variáveis. Porque hoje, quando você tem muitas variáveis, 3, 4 mil variáveis, o ideal é você selecionar elas
talvez book a book, talvez um papo mais técnico, né? Um momento para a gente falar sobre isso. Mas Eu acho que a gente podia fazer uma live técnica para falar de ciência de dados. acho A gente legal. vai marcar uma live super técnica, tipo mergulho na ciência de dados. Aí a gente aperta para tudo. Esse ia ser massa. Top demais. Chamava uma galerinha aí, ó, da área aí, vambora. A gente faz um Isso é legal esquema. demais, cara, porque você começa a perceber que realmente, se você conhece uma ferramenta, cara, e você começa a usar ela até um certo momento que ela não vai performar mais. E isso, essa experiência você também teve, né, de sair do Python para o PySpark, porque não funcionava. Se funcionasse, não ia procurar outra ferramenta, né? Mas nessa área, às vezes, você tem que mudar de ferramenta compulsoriamente, porque depende da tecnologia que as pessoas usam. Então vai ter empresa que você vai ter um R lá. Pouca empresa está usando só o R, ou o pessoal usa R ou Python, enfim. Eu não gosto de R, eu fiz o MBA inteiro em R, eu odiei, cara. Eu não consegui gostar. Me desculpe o pessoal que gosta de R aí, mas eu não consegui gostar. Eu também não sou fã, não. Eu sou fã do Python. É. Cara, e aí tem um ponto, né? Esse negócio de performance aí também, quando você vai para a nuvem, tem a configuração dos clusters, um monte de detalhezinho. Puta, daí tem... Nossa, aí vai ter chão. Até hoje o negócio pega, até hoje pega. Quando não funciona alguma coisa, a gente tem que descobrir como funcionar, né? Então, até hoje. Realmente, a parte mais difícil é fazer funcionar. Qual a parte mais difícil da ciência de dados? É usar. Como ele funciona. Resolver o problema em prática. Porque o que tem de modelo flopando por aí também... Cara, não sei se você já percebeu, mas assim, já passamos de 1 hora de live e tem uma galera aqui com a gente online, tá show de bola demais. Vou fazer mais umas perguntas aqui. Pô, tá show de bola. Vou fazer mais algumas perguntas pra gente... Tem uma pergunta aqui, Bruno, tá meio escondido aqui. D3 Paula. Qual a importância de fazer um curso em negócios? É essencial ou a experiência ensina? Achei legal a pergunta dela. Pô, o que eu acho disso, depois o Prego fala também, qual curso de negócios, né, se não é você dentro de uma empresa? Eu nunca vi na minha vida você olhar um curso e falar, naquele curso eu vou aprender um pouquinho da área da saúde, vou aprender um pouquinho da área do direito, vou aprender do financeiro e de seguradora. Eu nunca vi. Eu também não. Acho que, né? Se você vai entrar na área, você precisa ter o técnico. O cara de negócio é o cara que vai te contratar, porque ele não é técnico. Então você tem que ser técnico. E quando você entrar lá, aí você vai entender o negócio. Porque para aplicar a ciência de dados, inevitavelmente você vai ter que entender. Porque senão você vai olhar aquelas informações e vai ficar... Não vai entender nada. Você vai ficar, caramba, tá, o que é isso aqui? Então, uma vez que o problema for seu, você vai entender. Porque negócios são complicados, porém, se é o seu problema, se você vai se debruçar em cima dele, cara, você vai aprender, entendeu? Então eu vejo mais ou menos por aí. E se você já está na área, você já é do negócio, né? Cara, eu lembro quando eu fui para o banco, trabalhar no banco, eu fazia antes modelo, tinha lá target, um monte de coisa e tal. Cara, mas para mim, tinha, tipo, era a variável resposta. Aí quando eu fui trabalhar no banco, o pessoal falava muito de over 30 mob 3, ever janela, 7012, ever 9012. Eu falava, cara, que é isso? Aí tinha uma sopa de letrinhas, você levou uns 2 meses para eu entender o que significava aquela sopa de letrinha. Então, eu estou falando isso porque cada negócio vai ter uma sopa de letrinha diferente. E aí você vai poder trabalhar lá na área da saúde. Cara, o book de variável vai ser um book de hemograma, de exame de tomografia. Completamente diferente. Como é que você vai saber se o negócio faz sentido ou não, né? Tipo, se você não conhece nada. Tipo, o cara do banco fala assim, a média do quanto você consumiu no cartão de crédito. Aí o médico, taxa de hemoglobina dividida por leucócito. Então, não tem muito a ver, né? Então, eu acho que essa parte do negócio, realmente, você tem que estar lá. E se você quiser entrar numa área específica, você tem que ter um background, uma faculdade na área, ou, enfim. É assim que você mostra para a pessoa que você tem interesse ou conhece alguma coisa, né? Infelizmente, voltamos para os pré-requisitos, né? Exatamente, volta para os pré-requisitos. Aí o Eduardo, ele perguntou, Rodrigo, utiliza muito Linux? Qual a melhor distribuição para engenheiro de dados? Cara, eu estou usando o Linux WSL mesmo no Windows, porque muita coisa que a gente faz é o Windows, então eu uso o WSL mesmo. O Linuxeiro não gosta do WSL, né? Ele basicamente arranca toda a tua RAM
vai deixar o seu computador na carroça quando ele estiver ligado, mas se você estiver trabalhando nele, tudo bem ele levar toda, toda a sua memória, né? Mas eu uso o WSL2 mesmo, que você instala pelo Windows aí. E a gente utiliza para usar o Bitbucket basicamente, fazer versionamento de código, porque a gente cria as coisas no Jupyter, mas você precisa ter um versionamento de código. Então, quando a gente cria o código final, o Jupyter ele é um lugar de experimentação. Eu não ponho o Jupyter em produção. Então, depois que a gente chega no script final, eu faço isso no VS Code. Do VS Code, eu subo Bitbucket, e aí as ferramentas de deploy olham diretamente no versionamento do Bitbucket para poder rodar os jobs, né? Aí os jobs rodam de acordo com o tempo que a gente schedula, né, para rodar. Então, o Shell é basicamente para isso. São scripts que a gente coloca lá para poder fazer essa programação de jobs, né? Programação, o nome. É um scheduler. Eu não sei como é que é em português falar isso. Não sei. Agendamento? Agendamento. Pode ser o agendamento de jobs, de automatização. Ou mas você não pode saber isso para entrar. A gente utiliza desse jeito. Mas você poderia usar um Airflow, né? O Airflow, e tem o Airflow gerenciado pela AWS também, né? Isso, poderia usar a ferramenta da Azure, né? O Data... Como é que é o nome daquela ferramenta? Data Factory, exato, também. Então, não se preocupa com Shell agora. Só se você for usar, se onde você for trabalhar usa Shell, aí você aprende. Mas, se não se preocupa com ele. Vai aprender Python mesmo, SQL e os conceitos de ciência de dados, aplicação, e ver a sua realidade de negócio, onde você pode se encaixar. Né? Que área que você está que você pode se encaixar para ser um cientista de dados dessa área, né? Um especialista nessa área específica, né? Cara, tem um comentário muito bom aqui que passou, porque tem muito comentário. Eu tô passando aqui porque acho que não dá para falar de todo. Cara, eu não sei mexer no Instagram, cara. Você viu essa? O Rodrigo é o Wolverine dos dados. Muito bom. Muito bom, muito bom. Wolverine dos dados. Wolverine dos dados. Tem gente que chama isso aí, né? Cara, eu não consigo ver os comentários. Eu tô passando aqui. Eu vou pegar mais um aqui. Vou pegar mais uma pergunta para a gente ir para o final, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, o pessoal tá falando, dá para ficar mais tempo, hein? Puta, dá para ficar mais tempo. Vamos lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, que eu passei aqui, rodou um monte de texto aqui, agora eu tô passando para baixo. Vamos lá. Vou pegar uma perguntinha aqui para a gente ir para a parte final. Aqui, ó. É possível conseguir emprego como cientista de dados, mesmo com superior incompleto na área de tecnologia? Nesse caso, o portfólio conta quanto? O que você acha? Eu acho que dá. Rapaz, acho que é mais você essa pergunta, hein, Bruno? Ó, o que eu acho, cara, o que eu tenho visto acontecer, né? Se você quer se tornar um cientista de dados, tem duas coisas. Se você não tem a graduação, você precisa ter um bom portfólio. Ó, não tenho graduação. Pô, mas não tenho graduação, mas já resolveu um modelo de crédito para um banco, para um varejo na área de crédito. Ou eu fiz um modelo que ajudava o médico a fazer laudo na tomografia. Ou, eu estruturei um processo que ajudava a projeção de estoque do mercado, e aí os produtos passaram a vender melhor, com melhor preço e não sei o quê. A ruptura do mercado caiu, ruptura quer dizer, a depreciação joga produto fora, né? Melhorou. A taxa de fraude caiu na maquininha, porque meu modelo de fraude... Enfim, aí a graduação, porque você gera valor pra cacete. Agora, se você ainda não consegue falar tudo isso de geração de valor, tenha uma graduação, porque ela vai ser o seu suporte. Eu já provei que eu sei aprender, já tenho uma bagagem técnica aqui, agora eu vou entrar para a sua empresa com a minha graduação, vai me dar um background para aprender do seu negócio, eu vou gerar valor. Então, para mim, é essa balança. Se você não tiver a graduação, tenha um portfólio. Se você não tiver o portfólio, né, tenha a graduação. Ou tenha os dois, que é o melhor dos mundos, né? Essa questão do portfólio é interessante, porque muita gente monta um portfólio, mas ele é um portfólio de cursos, né, na verdade. Não é um portfólio de vida real, né? De valor. No começo, valor. Certo. Exato, mas a gente está falando aqui de valor. Então, é aquela velha história. Qual a experiência passada que você tem? Muitas vezes você está numa empresa, você não é formado, você é um estagiário, de repente, e você já está gerando valor pra caramba. Entendeu? Então, e você está cursando.
E aí, se você está cursando, né, já é um, digamos assim, o cara fala, tudo bem, a pessoa sabe, ela se encaixa na vaga e ela se forma, sei lá, daqui um ano e meio, de repente você consegue essa vaga. Você não preencheu todos os pré-requisitos, mas você preencheu 90%. E assim, eu prefiro uma pessoa que já fez ou fale do assunto de maneira coerente, né, do que uma pessoa que tem só a graduação também, entendeu? Só que quando a gente fala de empresas maiores, as empresas têm pré-requisitos de vagas, que não é necessariamente quem vai, o gestor da área que vai fazer esse crivo inicial. Então, muita gente está perdendo vaga no LinkedIn porque o cara não passa nem da primeira fase. Muita gente boa ficando porque não tem o requisito. Então, preencham os requisitos, cara. Entendeu? Preencham. Comece a fazer uma preencher o requisito, tá? Tem uma galera que come bola e tem uma galera que dá uma bobeira. Sabe o que a galera faz? O cara estuda os requisitos, aprende os requisitos, mas não coloca no LinkedIn. O cara não vai lá, não arruma o LinkedIn dele. Ele simplesmente sabe Python, sabe SQL, sabe PySpark, sabe até mais do que isso. Aí você vai lá no LinkedIn do cara, não tem nada. Tá escrito aprendiz de ciência de dados. Não, aí não dá. Cara, eu vou falar uma coisa. Se você for no meu LinkedIn lá agora, eu tenho cursos da Udemy lá, cara. Eu coloco. Porque por mais que as pessoas falem que é um curso barato e tal, ou não tem valor sim, cara. Toda vez que você para estudar algum assunto e você aprende, você melhora, entendeu? E se eu fosse pagar cursos muito caros porque normalmente eu faço curso assim, eu tenho um problema específico, eu falo, cara, eu preciso aprender isso aqui. Ó. Aí eu vou lá e pago aquele curso específico. Mas por quê? Porque eu já estou na área, então eu sou muito orientado a problema. Veio um problema aqui, sei lá, de AWS. Pô, então eu vou comprar um curso de AWS aqui de R$20. A pessoa que está começando precisa de muito mais do que isso. Ela precisa ter uma coisa muito mais estruturada, porque se ela abrir a quantidade de coisa que tem para aprender, não vai saber para onde ir. Entendeu? Eu acho que aí está o valor. Eu acho que assim, esse negócio de valor de curso, eu vejo, cara, MBA, eu brinco. Puta, cara, você gastou um carro no MBA e assim, você não vai se sentir preparado. O que eu acho que é assim, o valor do curso, ele vai subindo. Claro, tem que ter um teto, que eu acho que esses valores são absurdos de MBA. Mas eu acho que é assim, se você já é autodidata e você já conhece do storytelling, como você falou, você consegue sozinho pincelar os cursos e você faz a orquestração da sua jornada. Show. Só que são raríssimas pessoas que conseguem fazer isso. Quando você não consegue fazer, o que eu acho? Você tem que ter um curso que alguém vai pegar na tua mão e vai desenhar a jornada. E vai falar, aqui a jornada é essa. Primeiro você faz isso, depois você faz isso aqui, e aqui você vai chegar aqui. Puta, isso pra mim é um negócio que funciona. Já falando assim de vocês, na verdade vocês fizeram isso comigo, né? Quando eu entrei na empresa, fui trabalhar com vocês, foi exatamente isso que eu recebi, né? Como funcionário da empresa, né? Então, eu tive isso durante o trabalho. Mas eu tenho plena certeza que se vocês passarem esse caminho que eu tive aí, de engenharia, de book de variáveis, de ciência de dados, se vocês mostrarem o que vocês fazem aí na empresa para as pessoas, cara, muita gente vai sair muito bem capacitada para fazer as coisas, entendeu? Porque na prática agora eu procuro essas coisas mais picada, orientada a problemas mesmo, mas eu já tive o meu aprendizado ali, eu tive essa oportunidade que não é todo mundo que teve, entendeu? Então, basicamente foi isso. Eu acho que vale a pena você ter algo estruturado também para provar para as pessoas que não te conhecem. Cara, tá aqui, eu fiz um curso aqui, eu estou investindo um dinheiro legal no curso porque eu quero isso daqui. Isso é o que eu realmente quero para mim, entendeu? O curso da Udemy não te dá isso, não te mostra vontade, tá? Então, eu acho que é legal você pegar algo estruturado, algo que realmente vai dar valor. E quando alguém for contratar essa pessoa, vai ver que quem fez um curso estruturado sabe realmente onde ele vai atuar e como é que ele usa a ciência de dados de fato, né? Então, show, cara. A gente está uma hora e meia aí de live, a galera tá com a gente até agora. Estou feliz demais, mas aí vamos caminhar para o final. Eu tenho uma pergunta só para te fazer, que eu faço essa para todo mundo, que eu gosto dela, que é o seguinte: o que o Rodrigo de hoje, se voltasse lá para o começo, para o passado seu, o que ele diria? O que você diria para você aí de 15 anos atrás? 15 anos pode ser menos ainda? Pode. Não, volta quando você achar que é necessário. Rapaz, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, era para eu realmente não ter medo de mudança. Eu acho que quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo de mudança, cara.
Eu achava que eu tinha que me formar com 20 anos. Inclusive, eu fiz faculdade com 16 para 17 anos, quando me formei no. Eu entrei numa faculdade de hotelaria e turismo. Ó, outra história, outra história de resenha. Mas eu era esse cara que eu achava que eu tinha que me formar muito cedo, que as pessoas tinham que começar a trabalhar muito cedo, porque senão o cara não. E aí eu meio que desisti disso, entendeu? O meu primeiro emprego mesmo, cara, foi de porteiro. Eu era funcionário público, cara. Eu era funcionário público Caraca. quando eu tinha 18 para 19 anos. E muita gente teria ficado lá, entendeu? Teria ficado. E eu seria funcionário público até hoje, atendendo porta de colégio infantil. Então, Caramba, que história, cara. você não sabia dessa? Não sabia, não Antes da sabia. faculdade, é. Eu, cara, então, tipo, acho que a primeira coisa que eu fiz certo foi aquilo, e depois disso, como eu sempre tive essa coisa de, pô, tô atrasado, ou eu tava na faculdade falando, pô, se eu tivesse continuado como porteiro, eu ia estar ganhando dinheiro, a gente sabe que a gente passa uns perrengues monstros na faculdade, não tem dinheiro, nossa, é uma desgraça, não sabe, enfim. Então, acho que eu diria pra mim no passado, cara, não tenha medo de mudar, cara. Se você fez 2, 3 anos de graduação e não quer se formar, não se forma, faz outra coisa, velho. Entendeu? Para, tranca. Fica, não sei o que eu quero fazer da vida. Fica um ano sem fazer nada, se você puder. Se você tiver condições, conversa com seu pai, com a sua mãe, fala, não sei se eu quero fazer isso ou aquilo. Vai trabalhar com qualquer coisa, entendeu? Mas não se prenda a esse estereótipo de, eu preciso me formar com tanto tempo, porque eu conheço muita gente que começou a trabalhar com 19 anos e é porteiro até hoje, não desmerecendo a profissão, muita gente boa, mas, cara, seria um cemitério de talentos, né? O cara entrar no meu caso, eu entrar lá e ser porteiro até hoje, entendeu? Por puro medo de abandonar, enfim, esse tipo de coisa. Então, é isso, cara. Não tenha medo de mudar. Todo resultado gigante vem com frio na barriga e um risco gigante. Bem, cara. Então, acho que é isso. Então, muda, cara, muda. Mesmo ali, eu demorei muito para mudar. Então, eu acho que se eu tivesse mudado lá no começo, eu até tentei mudar para computação na época da física e tal. Não conseguia. Eu falei, vou terminar a física logo, porque tem aquela pressão da família, né? Pô, o menino não vai se formar nunca. Enfim, né? Então, quando você tá com isso nas costas, é bem difícil. Então, mas não liga não, porque o tempo passa para todo mundo, cara. Inclusive, isso volta para essa outra questão que eu voltei esse ano mudando totalmente de assunto, voltei esse ano a tocar guitarra, tocar bateria, tô aprendendo e tal, mesmo depois de velho, porque se eu tivesse feito desde o começo, não achando que eu tava velho demais, eu tava bom hoje, né? Então, esse tipo de coisa, acho que fiquei quase 12 anos, 10 anos sem tocar guitarra, Bruno. Tô ruim pra caralho, nossa, que tristeza. Mas aí você pega de volta, trava tudo, né? Eu também fiquei um tempo sem parar, daí eu comprei a guitarra de novo, tô com ela no colo aqui até agora, desde o início da live. Nossa, velho. A minha tá ali atrás, tem aquela outra. Não pode parar, não, pode. A gente tem que fazer um som na live. Tá cheio de lag, o som. Mas, cara, é isso, mano. Não tenha medo de mudar. Muda as coisas, vira as coisas de pronta cabeça e tenta. Só isso. Se joga, né? É isso aí. Cara, essa live foi mais uma das lives super enriquecedoras demais, cara. Uma melhor do que a outra, cara. Cara, sensacional. Alguém falou da gente fazer, acho que foi o Rafa, ele falou, cara, você tem que fazer um podcast. Nós vamos fazer um podcast, você vai participar toda semana com a gente. Bora, faz aí que nós estamos juntos. Tem até um mic aqui de podcast. Ano que vem a gente lança o podcast. Não, a gente vai fazer. Você é profissa, hein? Caraca. Esse aqui é o AT2020. Você tá no mega estúdio aí, pô, que você montou, tá mal da hora aí. Tá da hora pra caralho fazer um som louco aqui, só que eu sou sozinho aqui, né? Pô, nós vamos ter que fazer um encontro, então. Quem sabe, a gente não tem muito tempo, né? Eu vi que o pessoal monta essas comunidades, eles fazem, às vezes, até encontro presencial, né? Cara, a gente pode dar uma louca aqui um dia, fazer um evento presencial, chamar todo mundo, tipo, do jeito que tá na live aqui, falar, galera, vamos fazer um evento de dados. Um evento de dados presencial, sei lá, um clube, não sei da onde, pá, todo mundo vai lá. Aí tem uma parte técnica e depois uma parte de churrasco e bebida. Nossa, top demais aí. Eu já monto um palco lá, a gente bota, quem sabe tocar lá, bota lá pra tocar. Show de bola. Cara, eu animo demais, cara. Tem cervejinha, tem gente, eu gosto. É bom demais. Meu,
demais falar com você, sem falar que puta brother do peito, Ah, brother sempre, de né, todo o cara? tempo. Bom demais mesmo, acho que a galera adorou essa live, cara. Ó, estamos com uma galera aqui, a galera curtiu pra caramba e também tô, tipo, obrigado por todo mundo aí pela presença. Trauve, quer falar alguma coisa aí também para esse fechamento? Ah, acho que não. Vamos seguir e amanhã tem mais live. Fiquem ligados Bom, aí. Já soltei muito diamante nas outras lives, esgotou aqui, né? Esgotou os tá, diamantes? cara, tá um tiroteio de diamante. Cada hora a gente, É, meu, cada live eu fico mais surpreso. Meu Deus, tá muito tá sem legal. noção. Legal Tá muito demais, legal. mano. Legal demais, mais demais mesmo. Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Vai ficar gravada. Vai ter mais live até o final da semana, tem um monte de live. E essa semana que o Rodrigo falou, né, essa semana que teve de curso no passado, que ele fez, essa semana eu vou replicar na semana Game Changer, com algumas alterações que no tempo a gente vai evoluindo, né? Então eu vou replicar isso e, cara, 100% gratuito. Quem fizer essa semana, eu aposto que vai sair com a cabeça diferente sobre ciência e Cara, e é engenharia de game dados. changer mesmo isso aí, hein? Ó, se você achar que é muito pra você, não desiste, porque eu achei que era pra mim também, dei uma desistida por uns meses, mas o negócio ele ficava na minha cabeça assim, cara, não, você tem que fazer, cara. Não dá pra você tem que tentar. Até que chegou o momento. E, A então, sementinha, né? A sementinha cara, eu ficou lá. ficava, mano, não é possível que eu não tô entendendo esse bagulho, não é possível, cara. Eu ficava puto, tá ligado? E não saiu da minha cabeça aquilo lá. Então, mesmo que você vai e não entenda nada, cara, vá todos os dias, porque com o tempo aquilo entra na sua cabeça e começa. Cara, não tem. Acho que não tem coisa que mais você fala, caralho. Desculpa a palavra. Você fala assim, puta que pariu. Esse negócio funciona. E funciona porque ele é desse jeito. Isso você tem muita ciência de dados, cara. Quando você entende por que funciona, muda tudo. Aí você quer entender de fato, né? Então, acho que é legal Bom, demais esse negócio. Eu gosto muito. é bom demais esse negócio. A nossa live técnica vai sair, hein? Nós vamos fazer uma live técnica. Vamos Demorou. fazer. Nós vamos fazer. Ó, e Cara, só um recado aqui, hein, pessoal. Amanhã vai ter outra live, nós vamos divulgar amanhã cedo e vai ser com uma convidada super especial aí, fiquem ligados. Quem quer? Quem amanhã. quer? Fala aí pra nós. Fala, será que a gente fala, Bruno? Ah, eu coloquei no meu perfil, Raul. Ah, você já colocou? Não, tô atualizado, pô. Ô, X9, ô, Tô X9, cara. atualizado, cara. Eu dei mancada aqui, eu dei um spoiler. Ó. Ô, louco, velho. Quem quer? Então Quem quer? pronto, Quem pessoal, quer? tá lá. Galera, amanhã a gente vai ter uma live com a Ju. A Ju trabalha na B3. Nós vamos falar sobre produtos de dados. Meu, tipo, como é que a gente cria produtos de dados? Né? A gente não, né? Ela que cria os produtos de dados lá. Como é que ela tá fazendo? Vamos, né? Eu tô usurpando aqui do valor que ela está entregando lá. É isso aí, amanhã vai ser um show também. Cara, é uma live pancada atrás da outra, porrada, todo dia. Meu, valeu, galera. Obrigado pela presença de todo mundo. Foi um show top demais. Boa noite para todo mundo e tamo junto. Se inscrevam para a Semana Game Changer e só alegria. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. galera. Boa noite. Boa Um noite para abraço. vocês. Tchau, tchau.